Olá, bom dia. Rafael Bizinha, estrategista Santander Private Banking, hoje dia 9 de abril. Os mercados eles continuam com uma boa dinâmica. Ontem teve valorização de novo, hoje pela manhã está relativamente estável, então tem uma sequência aí de dias de alta. E isso tudo está amparado nessas notícias aí de estabilização dos casos de morte e dos novos casos de contaminação da Covid-19 nessas regiões mais críticas, em especial aí Estados Unidos, Europa, enfim. E também agora a gente já está passando a discussão geral para uma segunda fase, que é o debate em relação à flexibilização de quarentenas. Mesmo na Itália, você já vê eles cogitando dar início a um processo de flexibilização ainda até o fim de abril. Outros países querem antecipar isso, mas são países menores, como a Áustria, Dinamarca, enfim. E nos Estados Unidos também está uma discussão um pouco mais acelerada sobre a possibilidade de transitar para um confinamento mais verticalizado a partir de maio. Então é óbvio, todas essas intenções aí elas precisam de um amparo, um bom plano estratégico. Tem que ter esse uso de tecnologia de rastreamento e, mais do que tudo, tem que submeter contingentes maiores da população aos testes para averiguar a contaminação e, a partir daí, você fazer o isolamento de maneira mais eficaz. Hoje, todo mundo de olho nessa reunião da OPEP. Os artigos que estão circulando por aí estão falando num tom otimista sobre a possibilidade de um acordo para a redução da produção de petróleo. Mas assim, o preço do barril ele já está subindo mais de 45% desde as mínimas, então provavelmente esses patamares aí de preço eles já incorporam uma visão relativamente favorável em relação ao que deve sair dessa reunião. E assim, aí também convém notar que tem algumas dúvidas sobre se outros países que não fazem parte da OPEP também vão aderir ou não a esses cortes de produção e sob quais parâmetros, quais parâmetros vão ser definidos para saber qual é a quantidade de barris a menos que vão ser produzidos diariamente. No campo de dado econômico, nos Estados Unidos hoje tem aquele dado de pedidos de auxílio-desemprego. Esse é um dado semanal e até por ele ser de alta frequência, ele é um termômetro melhor para a gente ir acompanhando. E como ele teve uma piora muito grande na outra semana, se a partir de agora ele estabilizar ou começar a deteriorar menos, isso já seria também um bom sinal. Lembrando que, mercado de trabalho é fundamental olhar no mundo inteiro, porque uma das potenciais sequelas permanentes dessa crise mais aguda seria o aumento exponencial da taxa de desemprego, porque a partir daí a retomada de consumo, confiança, ela fica mais comprometida. Então esse é um dado relevante para a gente observar lá fora. Aqui no Brasil está tendo alguma distensão do ruído político entre Bolsonaro, Mandetta, Ontem eles se reuniram e aparentemente a conversa foi num tom mais pacífico. As divergências entre o ministro da Saúde e o presidente da República, elas estão muito também em cima dessa questão do uso da hidroxicloroquina e mesmo da flexibilização das quarentenas. Em relação a isso, parece que está vendo uma maneira de conviver com essas visões diferentes e pavimentando um caminho para chegar numa visão intermediária, e sinalizar uma uniformização do discurso e da estratégia para o combate ao coronavírus. Então, nesse sentido, acho que as notícias realmente são melhores, sem contar também que o Bolsonaro ele buscou alguma aproximação ou fazer outros encontros com outros líderes partidários para diminuir um pouco essas tensões dos últimos tempos. No mais, lá no Congresso, tem esse embate em torno do projeto de socorro dos estados. O plano Mansueto anterior parece que ele estava sendo desfigurado, então ele vai ser substituído por um outro projeto mais simples, mas que ainda é passível de alguma discussão. Vamos ver até a semana que vem o que sai daí. Por fim, só para não deixar de falar do câmbio, o real está num processo agora um pouco mais forte de valorização. O Banco Central está fazendo intervenção com venda de dólar futuro, mesmo nesses dias em que não tem pressão altista da taxa cambial, o que mostra uma postura diferente já do Banco Central, talvez sinalizando que acha conveniente uma valorização ou qualquer coisa do gênero. Então esse tipo de postura e o fato de que já muita pessoa comprou proteção cambial, sugere que do ponto de vista técnico agora você tem uma condição, pelo menos a curto prazo, para dar sequência a essa valorização da nossa moeda. Eu vou ficar por aqui. Bom dia a todos.